Gente, é uma palestra bem curtinha e eu dei essa palestra na Lambda 3 faz umas 2 semanas, um pedaço dela, né? Lá eu falei de outras coisas. E eu resolvi falar disso lá porque há 1 ou 2 meses atrás teve a XP, aquela conferência lá fora, né? Que é sempre na Europa e tal. E eu vi que o Bob Martin foi e ele encontrou um cara de testes famoso na academia. E aí o cara falou pra ele, porra, estuda esse negócio aqui, que é o que eu vou mostrar pra vocês. E ele gostou e até blogou sobre o assunto. Eu falei, puxa, se é uma novidade pra ele, pode ser novidade pra mais pessoas, né? E é uma coisa que a academia tem pesquisado muito nessa área de testes e que ainda, sei lá, a gente não tá usando na prática. Então vou mostrar essas 2 coisas pra vocês. São 2 coisas legais que a galera de pesquisa faz. Então, vou mostrar em código que todo mundo consegue ver? Então, sei lá, esse aqui é o dojo básico que todo mundo faz, né? O do joguinho FizzBuzz. Então não tem muito segredo, né? Se o número é divisível por 5, ele imprime Fizz. Se é divisível por 7, imprime Buzz. Se é por 5 ou por 7, imprime FizzBuzz. E eu evoluí o jogo, que se o número for maior que 500, então ele imprime BlueSoft. Fechado? Então, legal, eu programei esse joguinho aqui. E aí eu também escrevi alguns testes simples para esse jogo aqui. Não tem segredo, certo? Um algoritmo bem simples. Agora minha pergunta é, como que eu faço para garantir que essa minha bateria de teste está boa? Que ela testa realmente o que ela tem que testar, que ela me dá a segurança que eu preciso. Como que vocês testam os testes? Escreve um teste pro teste. Bom, uma maneira bem rudimentar que todo mundo faz é, sei lá, você vê o teste falhando de vez em quando, certo? Você vê que ele fica vermelho quando o programa não retorna o que você quer e fica verde quando ele retorna o que você quer. Essa é uma maneira de testar. Só que ela tem problemas. Então o que eu vou mostrar pra vocês é o que o pessoal na academia chama de teste de mutantes. Se vocês conhecem, eu vou falar de teste de mutante. Qual que é a ideia, pessoal? Vamos lá, para que serve o teste? Ele serve para que, sei lá, se alguma coisa estiver errada aqui, o teste fique vermelho, né? Então, qual que é a ideia do teste mutante? O mutante é uma mutação nesse meu código. Então, imagina só que um duende verde vem aqui e muda isso aqui no meu código. Certo? Um programador fez essa cagadinha aqui no meu código. O que tem que acontecer com o meu teste? Eu espero que minha bateria de testes quebre. Então, essa é a sacada do teste mutante. Você vai rodar uma ferramenta de teste mutante, o que ela vai fazer? Ela vai sacanear o seu código. Ela vai mudar, sei lá, o operador de maior igual para maior, o operador de módulo para algum outro operador maluco, o if aqui ele vai mudar o e para um ou, e vai ver se a sua bateria de testes quebra. Se quebrou, quer dizer o quê? Que olha, esse mutante não sobrevive à sua bateria de testes. Então, vamos lá. Antes disso, droga, não ensaiei direito. Eu ia mostrar para vocês a outra maneira que a gente está bem acostumado, que é cobertura de código. Né, sei lá, você roda essa cobertura de código lá na sua bateria e se você olhar aqui, a minha bateria cobre 100%. Agora vamos ver se os mutantes me mostram alguma coisa. Então, para Java tem o ptest. Você configura um pluginzinho de Maven, ele vai fazer a magia negra dele lá e ele vai me dar um relatório. E, tomara que tenha rodado. Rodou muito rápido, estou desconfiado. Opa, funcionou. Então, ele me dá um relatóriozinho simples. E vamos lá. Olha só, nessa linha aqui está vermelho, certo? Então teve um mutante que mutou essa linha aqui e ele sobreviveu. E aqui mais para baixo ele vai te dizer qual que é. Ele mudou o conditional boundary, né? Que é o que ele chama, é isso aqui. Ele tirou o igual. Tá bem? Ele tirou o igual e o teste continuou passando. E aí se você for olhar para a sua bateria de teste, nesses aqui, certo, que é o teste que cobre aquele primeiro if, eu só testei o cenário do maior que 700, tá vendo? Mas eu não testei o cenário do igual a 500. Então o teste falha. Então o teste mutante é bem legal para testar a qualidade da sua bateria de testes. Desafios disso. Aqui nesse jogo de FizzBuzz ele rodou em meio segundo, certo? Uma bateria de verdade, ele vai levar um tempão. Então o que essa galera da academia está fazendo hoje? Eles estão tentando achar os melhores mutantes, porque a combinação disso é infinita, certo? Mutar o seu código de todas as maneiras possíveis e fazer com que isso escale de verdade. Mas o ptest hoje já tem uma porrada de heurística legal e ele funciona. Tá bem? Eu cheguei a rodar na base, no código da Kaelo em algum momento, eu não me lembro quantas horas levou para rodar. Mas ele roda. Vale o teste aí na bateria de vocês. Legal? Beleza? O que é teste mutante? Agora a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho uma cópia do meu algoritmo, porque eu sou preguiçoso. E aqui é BlueSoft, não Lambda. Imagina que eu tenho um sistema legado muito grande, eu tenho classes que eu não consigo testar.
tá bem? A pergunta é, será que eu consigo fazer a máquina gerar teste para mim? Porque hoje é a gente que tem que escrever teste, certo? Agora imagina que você está num sistema que não tem teste nenhum, zero. Não dá para escrever teste para o sistema inteiro do nada, certo? Vai gastar muito tempo. A pergunta é, será que a máquina consegue escrever um teste para mim? Tem no MIT, tá? Algumas coisas. Em particular, eu não conheço a pesquisa do MIT, mas tem muita gente nessa área de estudando como gerar teste automático. Então, eu primeiro vou mostrar a mágica para vocês e depois eu vou discutir um pouquinho de como funciona, porque a ideia também ela é bem legal. Bem, EvoSult é o nome da ferramenta para Java. Eu não sei se tem para outras linguagens, tá bem? Então, ele demora um pouco, que já é um mau sinal, certo? Para testar um FizzBuzz, ele demora isso. Essa é uma outra parte da pesquisa que essa galera está tentando melhorar, certo? Como fazer para que esse troço consiga testar de verdade. Então vamos lá. Já devia ter rodado antes, não pensei. Vocês gostaram dos holandeses, gente? Enquanto roda, eu vou perguntar para vocês, como vocês acham que isso funciona? Como vocês fariam um programa que escreve um teste para um programa? Gerar entradas e a partir dos parâmetros que tem no método. Eu preciso gerar entradas para ele, certo? Então, sei lá, eu vi que minha função recebe 2 inteiros. Eu vou gerar inteiros aleatórios e vou dar comentário para minha função. Faz sentido? É exatamente isso, certo? Essa é a heurística mais simples que a gente pode imaginar. Qual que é o problema dela? Você vai saber a saída que você tem que ter. A saída é fácil, né? Porque eu rodo a primeira vez, eu vejo a saída que é. Você não sabe se já está certo. Né? Isso, mas aí também. Se alguém resolver isso um dia, acabou. A gente, se alguém conseguir fazer um programa que sabe a resposta do programa que a gente tem que escrever, acabou. A gente vai ter que. Quem sabe um dia. Se você encontrar os padrões, aí. Quem sabe, né? Se você conseguir ensinar a máquina a achar o seu bug, ia ser fantástico. Aqui é mais um passo ainda para trás, certo? A gente vai rodar a função, vai pegar o valor de volta e falar o teste. Se eu passar 2 e 2, o resultado é 4. Esse vai ser o acerte. Então, é isso que ele faz. Ele pensa em entradas para o programa, ele verifica a saída e ele escreve os testes. Agora, a pergunta é... Isso é muito complicado. Eu vou chutar números randômicos no meu programa. Eu quero que o meu teste cubra todos os meus possíveis caminhos, certo? Então, se eu tenho if, eu preciso pensar num cenário que o if seja verdadeiro e que o if seja falso. Para o for a mesma coisa... Para o switch é a mesma coisa, eu preciso pensar caminhos diferentes para exercitar o meu código de maneiras diferentes. Se eu ficar chutando números randômicos, eu vou ficar chutando para sempre. E aí, gente? Então, enquanto vocês... Puxa que eu apertei. Enquanto vocês pensam, eu vou mostrar o resultado, vamos ver se ele gerou. Gerou? Está aqui a bateria de testes. Obviamente ele coloca um monte de comentário, certo? Para você entender o que aconteceu. E está aqui um teste. Ele passou menos 4.425 e descobriu que o resultado é FIS. Não tinha nem pensado o caso do número negativo, né? Tá aí para pensar um pouco. Joga 1, tá vendo? Aqui joga 500 e ele sabe que tem que dar BlueSoft. Joga menos 42, é outro cenário. E assim por diante. E aqui ele pensou em... Vamos rodar esse cara aqui. Em 8 testes. Tá certo? E ele cobriu 100% lá o meu código. Então, isso é geração automática de testes, fácil. Se botar o espião aí, ele garante? O mutante lá? É uma boa pergunta. Você pode rodar, ele vai garantir com certeza, porque na verdade a heurística que ele usa aqui é mutante. Tá bem? Ele vai gerando mutante e vendo o quanto está dando certo. Porque essa de novo é uma ferramenta que já está bem avançada. Então, bem, a ferramenta é fácil de entender, eu quero mostrar para vocês como que ela funciona por baixo dos panos. Chutar números randômicos para entrada é impossível, leva muito tempo, o espaço de entrada é muito grande, certo? Então, esses caras usam algoritmos genéticos. Vocês sabem como funciona o algoritmo genético? Vai rodando e vai escolhendo os mais fortes para sobreviver e vai manter. Exato. Igual a gente aprendeu na natureza, né? Então, você tem 2 soluções, essas soluções cruzam, elas têm filhinhos, você vai testar os filhinhos, e os melhores filhinhos têm filhinhos de novo, e você vai pegando os melhores filhinhos, os mais competentes vão sobrevivendo, certo? Eu até coloquei lá a girafa, lá no título da palestra, porque o exemplo que todo mundo dá é a girafa, né? Porque a girafa, o pescoço vai crescendo, e a girafa com o maior pescoço sobreviveu mais. Aqui é a mesma coisa. Então, o que esses caras fazem? Por exemplo, pegam, sei lá, 10 entradas randômicas, igual você sugeriu, números inteiros diferentes. E ele testa esse
esse primeiro conjunto, vou escrever aqui na lousa. Posso escrever aqui na lousa? Vai ferrar o vídeo, né? Então eu vou tentar fazer no computador, vamos ver se rola. Então, sei lá, eu tenho a entrada 1 em 1, eu tenho a entrada 400 e 500, que eu gerei randômico, não pensei. A máquina gerou pra mim. Ele vai testar essa 1 em 1 e vai descobrir que caminho que ela percorreu no meu código. Ela vai testar essa aqui, ela vai testar essa aqui, ela vai testar isso aqui. Ela vai dar essas 4 entradas pro meu programa. E ela vai descobrir o quê? Que, puxa vida, provavelmente ela não testou todos os caminhos do meu código. O que ela vai fazer? Ela vai cruzar, por exemplo, esse com esse. Então ela vai gerar uma entrada que é 1,400, vamos supor que aqui é 1 e 2, tá? Para facilitar o meu exemplo. E, sei lá, 2,500. Isso é cruzar a entrada, gente. É tosco assim. Metade dos parâmetros para um lado, metade para o outro. Legal? E vai fazer isso para esse conjunto de entradas que eu tenho. E ele vai testar de novo esses caras aqui. Tá bem? Ele vai descobrir que ele vai achar outros caminhos. E ele vai continuar cruzando esses caras até dar certo. Tem mais detalhes do que isso. Então, na genética tem mutação, certo? Porque você não é a cópia exata do seu pai e da sua mãe. Você tem mutação. Então, sei lá, o algoritmo pode mudar um pouquinho aqui. Tá legal? A vantagem do algoritmo genético, gente, e isso algum matemático maluco provou e eu não consigo explicar muito bem o porquê, é que essa maneira de pensar, gerando entradas desse jeito, você consegue achar pontos em diferentes lugares do seu espaço de soluções. Certo? Você tem um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Um delas vai chegar na resposta que você quer. Tá bem? Obviamente também é mais complicado do que isso, porque eu preciso conseguir olhar essa entrada e essa entrada e perceber a diferença delas. Qual está mais perto de fazer o meu if ficar verdadeiro, essa ou essa? Tá bem? E a heurística nem é tão complicada. Por exemplo, se eu tiver um if que é, sei lá, if x maior do que 502, e faz de conta que o x é essa variável aqui, qual que está mais perto? O 500, certo? Está mais perto do que o 400. O 500 é o número mais perto de fazer essa expressão ficar verdadeira do que esse. Então tem uma série de detalhes nessa função matemática mágica que olha para uma entrada e fala o quão bom ela é. Certo? E essa é outra coisa que essa galera fica tunando igual malucos. Certo? E aí, no fim das contas, você vai ter um programa que vai gerar para você aquela bateria de testes. Tá bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Duas coisas que na academia falam muito de testes e a gente ainda não usa porque ainda tem desafios. Tá bem? Mas nada impede vocês experimentarem por uma parte menor ou coisa do tipo. Legal, gente? Obrigado.